Uma artista que nasceu para a poesia, para transcender, acolher tudo que se revela humano. Sucesso na TV, no cinema, no teatro, nas redes sociais, sucesso em ser. Como ela chegou a tudo isso? De que forma supera desafios e faz valer seus desejos? Quais lições de vida são mais caras para esta mulher? Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no Educação. Minha convidada de hoje é a poeta, escritora, cantora, atriz e jornalista Elisa Lucinda. Muito bem-vinda, Elisa, um prazer falar com você. Antes a gente tinha essa coisa, quando é jornalista novinho, fica muito assim, não pode falar muito de artista, mas eu vou te falar, sou sua fã, adoro o seu trabalho, adoro os seus poemas, está lá no meu Face um poema que você escreveu falando da poesia, que a poesia é o colo de avô, e como eu fui criada pelo meu avô, foi algo que me tocou muito e eu coloquei lá. Muito bem-vinda. Ai, que lindo! E você fala que as palavras têm poder. Quando é que você descobriu isso, Elisa? Menina, você sabe quando é que eu descobri isso? Assim, eu acho que eu fui educada com esse propósito, mas eu não sabia disso, eu não tinha clareza. Mas meu pai dizia que a educação era a nossa abolição, entre aspas, mas assim, que a nosso passaporte real era a educação. E que ele queria fazer uma família de intelectuais. Ele veio da classe operária, filho de operários, e ele e minha mãe quiseram construir uma família, assim, são 5 filhos, todos formados nas universidades, sabe? Só eu que não fiz pós-graduação, porque não se via a vida acadêmica, enfim. Então, para eles, e meu pai se formou dentro do casamento, em direito, minha mãe professora de yoga, eles criaram uma transição, entre aspas, uma linha evolutiva numa sociedade classista, sabe? Uhum. Então foi muito legal e de inclusão, mas também isso me levou a ser a única negra do colégio de freira, a única negra do clube, a única. E aí era muito louco porque eu fui criada com essa importância das palavras. Meu pai tinha muito de falar e a palavra tem aquele poder de respeito e tal. E, além disso, além de gostar de palavra também, de livros desde criança, era uma coisa que na minha casa tinha lugar, todo mundo tinha sua estante. Cada filho tinha uma estantezinha, uma Nossa! escritura. Meu pai se esmerou nisso, o amor pelo livro. Isso fez de mim quem eu sou. Mas tem um detalhe: com 11 eu começo a estudar poesia falada com a Dona Maria Filina. E isso foi definitivo. Porque aí, como eu aprendi a vida através das palavras dos poetas, as maiores filosofias eu recebi de 11 a 17 anos, estudando poesia falada, isso me deu, assim, quando eu cheguei no Rio, eu descobri que era minha, sei lá, mesmo na faculdade eu descobri que eu tinha essa habilidade, sabe? Minha esgrima. Adorei, adorei esgrima, porque eu quero pegar esse link para falar, para te fazer essa pergunta. Você falou, eu era a única negra no colégio de freiras, eu era a única negra, e não é difícil supor que você possa ter passado por situações de preconceito. E aí, como é que era por meio da palavra? Era lá a tua espada? Eu tive uma professora de psicóloga, de psicologia, aliás, ela era professora do curso básico de comunicação social que eu fiz na UFES, e ela perguntou que país a gente gostaria de conhecer, a gente conversando sobre sei lá o quê, e a turma, né, numa conversa, um debate, uma aula, e eu falei que queria ir à África, que eu queria conhecer vários países da África. E aí ela disse, eu não acredito, quem vai estudar tanto para conhecer África? Quando ela falou isso, eu falei, olha, eu me recuso a ficar numa sala de aula
uma professora que é paga pelo Estado, né, por nós, né, para dar uma aula. Eu sei que eu dei uma aula, sabe? Pra... E Boa. foi uma coisa assim, foi até difícil me punir. Ela me pediu desculpa, entende? Foi uma situação. Então, Uhum. tudo pela palavra. Com a palavra você pode reverter tudo, Dani. Tudo. Verdade, Ou verdade. quase tudo. Verdade. Eu escrevo poesia também, eu sei o poder disso, por isso que eu queria tanto que você falasse. E aí, eu queria te perguntar, Elisa, o que é poesia? É uma lente, um olhar. Um, todo mundo já escreveu sobre a rosa, mas tem alguns poemas que você fala, ai, olha esse poema sobre a rosa, sabe? Uhum. Você não fala, ai, outro poema sobre rosa, que saco. Não, não fala. Nem sobre o amor. Mais um poema de amor, ninguém aguenta mais. Ninguém fala isso. É inesgotável, porque os olhares são múltiplos. Exatamente, porque somos únicos, cada um tem um jeito único de E, falar sobre um determinado exatamente. assunto que atinja toda a humanidade. Então, exatamente, exatamente. Então, para assim, o testemunho das pessoas, tem gente que vê em planos. Então, eu estou vendo você, vendo esse fundo maravilhoso de educação, assim, do painel que está atrás, e às vezes a gente vê montanhas e prédios, e tem uma perspectiva para você olhar uma pessoa e tudo que ela traz. Né? Então, eu acho que eu estou falando isso para dizer que a vida, olha que doideira, a vida para mim é um grande tabuleiro de onde a gente faz leituras. Eu Uhum. leio que esse casamento vai bem ou que não há dá mais. Eu leio, pego uma carta aqui. Ele me agrediu ontem com palavras muito duras, nós não estamos mais namorando. Vamos botando as cartas. Aí você vai da leitura. As conversas se desencontram e parece que não me olha com amor. Bom, só tem carta de desunião, entende? A leitura é, não Ótimo. estamos juntos. Então a vida é isso, interpretação de texto é isso. Para eu ler, ó, isso aqui não está acontecendo isso. Essa pessoa está falando em nome de Deus, mas ela está defendendo arma. Quando Jesus Cristo defendeu a arma? Leitura. Leitura. As palavras, eu costumo dizer assim, estão nas fotos, estão nos olhares, no toque, né? Porque o cego também vê palavras. Achar que o cego não vê palavras né, não é fato, porque ele vê, sim, por meio do toque. Enfim, e aí, falando no poder das palavras, quais foram as palavras de maior poder que você aprendeu na tua infância e que você traz contigo até hoje? Ai, cara. Difícil, né? Não tem a palavra. É difícil, sim, mas gosto muito da palavra liberdade, né? Liberdade é uma palavra muito cara para mim. Sempre me custou caro ter independência em todos os sentidos, inclusive política, sabe? Uma independência, independência, sabe? Sou autônoma, sabe? Faço contratos com grandes empresas, com plataformas de streaming, mas eu sou da Elisa Lucinda, entende? E por que que te Eu sou custou caro, Elisa? porque é o bem mais precioso ancestralmente, né, do povo negro, e por que custou caro? Exatamente por eu ser negra, me exigiram um primor estético, entendeu? Eu queria liberdade estética, com Uhum. meus padrões, e não padrões aprisionados, formalistas, acadêmicos e chatos. Uhum. Mas para isso eu E também tinha que ter colonialistas. e colonialistas e eurocêntricos. Então eu sempre tive que. Eu ouvi coisas assim, sabe? Com o meu jeito de me vestir. Eu ouvia assim, ai, Elisa, eu queria ser igual a você, toda doida, nada tem que combinar.
que nunca Quer foi dizer, assim, uma crítica disfarçada de elogio, né? disfarçada de elogio. Mas tem um monte de crítica disfarçada de elogio. Então, isso, aí vai saindo caro você bancar. Tem gente que se rende, sabe? Faz uma escova, alisa o cabelo, bota um tailleur, Uhum, roupas discretas, vira low profile, faz aquela cara daquelas revistas, aquela casa sem identidade nenhuma. uhum. É quase que uma planta, um negócio assim que, né? Que não planta, porque planta para mim aparece Não, muito, eu adoro. artificial, Mas artificial. é um negócio assim, sem cor, Insosso, sem insosso. brilho, sem nada. Isso. Então, se você chegar na minha casa, a minha casa é uma festa de cores, de cheiros, sabe? Adoro. Tô vendo aí atrás. É sensorial. É sensorial. Sabe? Eu pinto, eu gosto de colorir esses quadros. Então, tem eu, Uhum. sabe? Tem a habitação, sabe, da minha casa, tem as coisas do meu companheiro fez um estúdio aqui para mim. Então, o que eu quero dizer, tem vida pulsante, os móveis saem do lugar, muda-se tudo. Eu Então, também sou assim. é, Essa força de se bancar, de falar assim, você queria ser estranha assim igual a mim? Essa força de se bancar, de continuar, de olhar para essas pessoas e dar alguma resposta, de onde ela vem? olha, ela vem de uma. Meu pai era um cara extremamente inteligente e muito. Tinha uma presença de espírito incrível. E ele tinha um ardil, sabe? Quando a gente era criança, ele dirigindo entre vários episódios, sempre com um carro bacana, ele cresceu muito profissionalmente, um advogado muito, sabe, foi secretário de Estado, uma figura, meu pai. Então, doutor Lino. E aí estava com os carros que toda gente bem-sucedida teria. Ele tinha esse carro, um carro, por exemplo. E aí a polícia sempre parava preto dirigindo o carro bom. Aí para, ele falava assim, mas eu acabei de roubar. Primeira coisa que ele falava. A Ótimo. polícia era menos agressiva, né? Então dava para. E aí, porque ele já sabia o final, ele sabia que ele era advogado, que era um dos criadores da OAB, ele tinha esse respaldo. Isso que eu queria falar para você, que tem uma camada muito fina na população menos favorecida, vulnerável, que é a camada da cidadania muito fina porque falta palavra. Uhum. Você não tem palavra, você tem medo, você nem conversa. Aquele advogado fala que você está perdido. E Uhum. você acredita, você não entendeu direito, ele fala 4 artigos, você não entende nada, entende? Uhum. Você não discute nem com o médico, sabe? Exatamente, exatamente. Então, E conexão, né? Eu acho que, pelo que você está me falando, teu pai trouxe muito isso para você, de estar conectada consigo, saber quem é você. e se apoiar no seu discurso te traduz, entendeu? É, meu filho foi abordado, cabelo crespo, é, Black Power, foi abordado com 18 anos pela polícia. Né? Aspecto suspeito. Ele falou assim: cabo, não sei o quê, eu quero saber o diretor do seu o chefe da sua corporação, porque eu não conheço esse artigo, abordagem, aspecto suspeito. O cara já ficou com. Peraí, eu não estou Uhum. lidando com um qualquer. Então, a camada, quando você tem palavras da lei, palavras que te ajudam a compreender, ampliem sua leitura do mundo, você se sente mais poderoso. Né? Eu ia te falar uma coisa que eu uso para desfazer alguns signos, tenho usado muito para minha luta antirracista, que é o seguinte, por exemplo, outro dia uma moça amiga minha, conhecida, soube que eu estava precisando de uma assistente para o meu escritório, uma secretária, e me sugeriu uma pessoa e começou a falar umas qualidades que não compunham muito meu desejo, mas eu queria ser delicada com ela. Uhum. Aí ela falou assim: então tá, você vai, né, Elisa? Você vai entrevistar ela é ótima, eu recomendo. Aí eu falei assim, mas ela é negra, né? Ela falou assim,
foi pro telefone. Ela falou assim: não, ela é branca, tem problema? Eu falei: tem, tem, vai mexer com dinheiro, eu fico preocupada, sabe? É muito bom fazer isso. Dar esse É. ganhamento. Não é vingança, é pedagogia. Sim, sim. Entende? E aí ela parou, eu falei, sabe o que que é? Aí eu continuei, sabe o que que é? Passei a vida vendo branco roubar e roubar muito dinheiro. Não É tem verdade. nenhum preto na Lava Jato, não teve nenhum preto investigado na CPI, sabe? Tudo quadrilha de branco, e a gente é que leva a fama, sabe? Eu não confio. Assim, Vou te falar, eu custei a entender isso. Das pessoas falarem assim pra mim: ai, você não fica chateada, não? Mas você tem uma cara de índia. Eu não gente, entendia. Você sabe que chateada. demorou? Eu acho que a gente, até como mulher também, sabe, a gente demora a entender, pô, aquilo que aconteceu comigo, que a minha chefia lá em não sei quando fez comigo, pô, aquilo foi um assédio. Foi um assédio que aquele chefe fez comigo. E essa coisa do índio. Ah, desculpa, você não fica chateada, não? Por que eu ficaria chateada com isso? E eu vou te confessar numa boa. Tem uns 10 anos que eu me toquei disso. Só. E é lindo, e é a sua beleza, né? Muito da sua beleza. É incrível, assim, deixa Mas a eu sei, gente. mas olha só, querida, e disso que eu estou falando. Assédio, por exemplo, sempre existiu, mas não existia a palavra. Então a gente falava assim: o cara queria se esfregar em mim no ônibus. Mas a gente não chamava isso de assédio moral, entende? De assédio sexual. A gente não sabia que isso não era lei. Você está Uhum, entendendo? uhum. Abuso psicológico, que agora faz parte da Lei Maria da Penha, não era. Não- E as mulheres sofrem abuso psicológico todas antes de apanhar. Sim, A sim. maioria. E Então, quando são as muito. pessoas falam, ah, mas tem a Rádio Patrulha. Gente, toda mudança tem que ter ações incisivas. Não dá mais para a gente fingir que qualquer coisa é diferente daquilo, entendeu? Então, precisa sim de ações incisivas. Eu queria mudar um pouco a chave para te fazer uma outra pergunta que eu acho super importante. Você me corrija se eu estiver errada, mas saiu em algumas notícias uma história de você, como jornalista, que você foi fazer uma entrevista com a Elba Ramalho e saiu muito emocionada e teria chegado à sua casa e dito à sua mãe que você queria ser a notícia e não dar notícia, porque até então você estava como Está jornalista. certíssima. E aí você se mudou para o Rio, já assim, com mais de 30 anos de idade, Não, não, com 28, com com 28. 28, para dar aquele uau. E a gente sabe que, até por uma questão machista também, a gente com 20 e poucos anos, o povo fala assim, ah, você já é uma mulher velha. Eu com 26 me achava mais velha do que eu me acho hoje com 47. Eu com 26 me achava a velha. E você virou a chave, pegou com 28, saiu do Espírito Santo, foi fazer uma outra coisa da sua vida. O que te levou a isso? Quer dizer, o que te levou a isso, eu já falei aqui, mas essa força, essa coragem de recomeçar, não importa com que idade você esteja e com que idade as pessoas te rotulem ali, que é velho, que é novo, que é isso, que é aquilo. Eu sou uma utopista, né? Eu adoro utopia. Eu caminhei na estrada da utopia até agora, e nela vou. Então, eu, eu vim em busca do meu sonho, eu falava em ser atriz desde criança. Aí, na hora que eu vou fazer faculdade de teatro, que teria que vir para o Rio, meu pai falou: não, minha filha, faz comunicação, você vai ser uma ótima repórter, aí você não tem que sair da sua cidade, comunicação na UFS, várias vantagens, né? Federal, aí eu passei em um ótimo lugar, tipo sexto lugar, primeiro curso de comunicação. Eu adorei, eu adorava as palavras, mas quando eu entrei na faculdade, eu também entrei para grupo de teatro. Então, para mim, eu não queria mais viver longe do teatro. Quando eu fui entrevistar a Elba, eu queria estar no lugar dela, no palco que ela estava, que era o palco da minha cidade. Entende? Ficou claro para mim. Eu falei para minha mãe. Minha mãe falou: então para de lutar e vai atrás do seu sonho que a gente vai te ajudar. Para de lutar contra, né? Então venho para o Rio de Janeiro achando que estava em tempo.
eu sempre achei que dava tempo, olha que doido. Eu achava que não podia dar errado, isso eu tinha certeza. Mas tinha que. Mas daria tempo. Minha irmã, que é médica, infelizmente não está mais aqui entre nós, ela disse que quando ela viu, é mais velha, quando ela viu eu vindo para o Rio, ela disse que viu eu saí, eu me formei em jornalismo e já estava, como você aí, apresentando um programa, sabe? Muito bem na fita, logo uma recém-formada no primeiro curso de jornalismo da cidade, ia fazer carreira nesse lugar, Uhum. sabe? Então, minha irmã, eu peço demissão, já tenho um filho de 4 anos, peço demissão, deixo o filho com o pai Uau! no Essa eu não sabia. The Revolution. E venho para o Rio de Janeiro. Ela disse que me viu dando um salto no escuro. E eu só vi uma estrada brilhante. Senão não Ai. tinha pulado. Ótimo, senão não tinha pulado. Que coisa. Você acha que Senão é não da tua tinha- educação isso, do teu pai, da tua mãe? Foram essas lições que fizeram a Elisa ver onde vinha o escuro? E engraçado, né? Porque você falou da tua irmã que viu um salto no escuro. Então, assim, duas pessoas educadas pelas mesmas pessoas e com visões completamente diferentes. Então, também tem um pouquinho aí de Elisa mesmo, da Tem, mas essência. eu acho que tem muito desejo da mãe. Essa minha primeira irmã, minha mãe queria muito ser médica e acho que transferiu isso para ela. E foi a artista que minha mãe era. Minha mãe era uma cantora. Minha mãe tocava acordeon, minha mãe cantava, mas era não publicamente, só em casamentos e tal. Mas então, eu acho que ela pôs em mim essa coisa de ser uma artista. Eu sinto isso, ter me botado para estudar declamação, tudo isso me compôs. Mas eu acho que ela também, como mulher, foi uma feminista. Ela casou com meu pai com a ideia de ela fazer medicina e ele direito. Ela se encheu de filho, tinha um ciclo que ela não entendia direito, com o negócio de tabelinha, e foi engravidando, era o contrário, o ciclo dela. 5 filhos, um atrás do outro. Então a faculdade dela foi sendo adiada. Quando Uhum. ela se deu conta, ela retomou de que maneira? Se curou de uma dor de cabeça com a yoga e virou a primeira professora de yoga do Espírito Santo, a primeira academia de yoga. Uau. Fez. E deu tempo para minha mãe, depois de 5 filhos, e se tornar Com uma quantos referência. anos, Elisa, você sabe? Que ela fez isso, Hum. cara, eu não sei, 28 anos, acho que uns 40, uns 50 por aí. Olha que lindo, gente. E a gente está falando o tempo inteiro disso, né? Do que a sociedade fica impondo para a gente. Ai, porque tá velho para começar isso. Ai, porque tá velho para mudar. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque 28 anos, meu Deus, tá velho. E eu vejo que não é uma coisa só comigo. Eu vejo meninas de 20 e poucos anos falando, ai, porque tô velha, porque não sei o quê. Eu só, É. eu só consigo entender porque eu falei assim, não, eu já estive aí, né? Como o inglês fala, não, já Mas eu estive. nunca estive aí, Sim, engraçado, nunca me achei que velha. bom, por isso que você conseguiu tantas coisas bacanas que o teu coração te pedia. É muito lindo isso. Meu companheiro, meu marido, ele tem 32 anos a fazer. Então, assim, e eu acho que tem muitos mitos, devem aproveitar a oportunidade dos novos tempos para Uhum. acabar de cair, para acabarem de cair, sabe? Sim. Esse é um. Aliás, eu tenho visto, lido sobre isso, que casamentos de mulheres mais velhas com homens mais novos tendem a ter mais sucesso. E o que que eles justificam? Eu acho que tem um tipo de expectativa diferente que você coloca nesse homem, Uhum. né? Não vai ser o pai do meu filho, não vai ser no meu caso, não é o é o meu companheiro, meu romance, meu amor. E você também, eu acho que as mulheres tendem talvez a ficarem menos ciumentas, já conhecem mais a estrada do que. Uhum, uhum. E é mais o Entende? agora, não tem aquele peso do futuro. E a É. gente quer controlar o futuro, e o futuro vem e paf! Não Paf! controla nada. A gente não controla Você não me nada. controla. Cara, eu considero minha melhor relação, porque eu aprendi várias coisas
durante, sabe, a minha vida até agora. Por exemplo, o ciumento é um perdedor, coitado. Se desse certo, fica feio, Uhum, humilhado, fica uhum. tudo de ruim e não recebe vitória. É, Qual é a é, é uma, vitória? é uma luta em vão, né? Você entra numa batalha, se fere, faz o outro É, falar, tá, ah, porque você perde, né, o teu alto valor. perde. E outra coisa, eu estou vendo as pessoas com, não sei se você conhece, falam que tem um dispositivo que você sabe onde está o seu parceiro, o Tem, seu tem, já ouvi filho. falar também. E é uma loucura isso. Porque, assim, eu não quero saber a senha do celular, isso não é assunto meu. Eu quero um homem que volte para mim. Eu não quero um homem doido para sair do que eu dei uma folguinha para ele voar. Exatamente, e se for para ter muito ciúme, então, pelo amor de Deus, né? E não é só ciúme controlar a vida do cara, É, controlar, controlar a vida do outro. Então, eu acho, eu estou dizendo isso, que é porque acho que a gente está num ponto, um momento muito bom para abandonar vários mitos que não levaram a gente a nada. Por exemplo, quantos casais gays que eu conheço, homossexuais, que adotam crianças, às vezes adotam mais de dois irmãos, crianças grandes, que os casais héteros abandonam, não uhum. adotam em sua maioria. Você está entendendo? No entanto, meninos mudando o destino de tanta gente. E adoções que Ah, a gente chama tardias, já de crianças grandes, que ninguém sim. adotaria, porque a maioria É, prefere beber. pois é, então isso é um bem para a sociedade que um grupo excluído moralmente para a sociedade faz. Uhum, exatamente. Olha, Elisa, eu queria te fazer tantas outras perguntas, porque realmente Ah, adoro já você. ficou. E eu quero que você deixe um recado, uma lição de vida. Pode ser em forma de poema, pode ser o que você gostaria que as pessoas soubessem que você aprendeu. Enfim, agora a palavra é sua nesse finalzinho de programa. Eu queria falar um poema que eu gosto muito, chamado Última Moda. Está no livro chamado Vozes Guardadas. E diz assim: aquela roupa não me serve. Ah, o poema é meu, esqueci de falar. Aquela roupa não me serve, aquele uniforme não me cai bem. Não quero essas ordens, essas normas, esses panfletos, o que pode ser dito, o que não pode ser falado, o importante não dito, o que deve ser feio, o que pode ser bonito, algemas nas correntes estéticas não me interessam. Não quero esses boletos, essas marcas, essas etiquetas. Não tenho códigos de barras, não tenho é, rótulos, não caibo nessas caixas, nessas definições, nessas prateleiras. Quero andar na vida, sendo a vida para mim o que é para o indígena a natureza. Assim vou pedalando solta nas ruas dos rios da beleza, nos mares da liberdade alcançada, essa grandeza. E em tal grandeza meu corpo flutua nos mares doces e nos difíceis e nas difíceis águas da vida crua, minha alegria prossegue, continua, despida de armas e de medos, sou mais bonita nua. Que fantástico, que presente. Obrigada, adorei, amei. Já sabia que ia adorar amar, mas uma surpresa boa. Eu vou lançar um livro novo, eu vou te chamar para gente, você faz uma entrevista comigo de novo? Faço quantas você quiser, adoro. Adoro. Você é uma pessoa que tem muito para falar, muito para falar. E a gente tem sempre que ouvir. Um beijo enorme. Segura Então aí vamos um. combinar uma coisa? Eu Sim? vou te mandar o livro antes para a gente depois conversar. Adorei, adorei. Ganhei meu final de semana, ganhei meu mês, ganhei tudo. Elisa, beijo grande, muito obrigada. Mais sucesso. Eu sempre falo isso para quem eu admiro muito, porque assim, sucesso você já tem, então mais sucesso e mais sucesso. E obrigada por você, Eu, por ser.
Eu te agradeço. Eu esqueci de fazer uma propaganda que eu gostaria que você pudesse me ajudar. Uhum, claro. Não, é divulgar. Eu tenho uma instituição chamada Casa Poema, eu e minha sócia Giovana Conheço, já Filho, estive lá. e a gente dá aula de poesia falada. Agora estamos estudando Patativa do Assaré, tem turmas, então vocês podem seguir a gente na nossa página, né, do Instagram, deixar recados, a gente tem turmas abertas o ano inteiro. E aí, agora com o modo online, né, você pode fazer, tem aluno do Canadá, tem aluno de Catolé do Rocha, então Maravilha, tá perfeito. bom. E olha, eu ainda vou deixar uma provocação para o público. Eu quero Elisa não conhecer sua gosta. poesia. Fala. Elisa. Ah, tá ótimo, te mando. Elisa diz que não. Me corrija se eu estiver errada, Elisa. Que poesia não se declama, poesia se fala. Quer saber por quê? Vai lá, busca nas redes dela, busca lá nas aulas online que você vai descobrir. Elisa, Adorei, minha garota propaganda. o nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá!